Então seja bem-vindo a essa videoaula. Nessa videoaula eu vou mostrar como que se trabalha com objetos e com classe. Qual que é a diferença de objetos em classe em Java. Então a ferramenta que nós vamos utilizar aqui é o Eclipse. Então essa ideia é uma ideia muito utilizada, muito comum, que as pessoas utilizam aí como ferramenta de produtividade. O programador utiliza como ferramenta de desenvolvimento. Tem o NetBeans, que é concorrente, mas é muito bom também, entre outros aí. Então nesse caso vamos trabalhar com Eclipse. Então eu vou criar um projeto Java simples para mostrar como que cria, como que trabalha com objeto e com classe, qual que é a diferença dos dois. Então eu vou criar um projeto simples, vou mudar aqui de perspectiva para uma perspectiva simples do Java, que a gente não está trabalhando com Java EE nesse exemplo. Tá? Então a versão simples do Java, Java Standard Edition, a versão base do Java, ou a versão padrão. Vou criar um projeto de teste. Esse é um projeto onde eu vou mostrar aqui qual que é a diferença entre classes, tá, e objetos. Classes, objetos é o nome do projeto. O objetivo desse projeto é mostrar essa diferença. Tá? Vou usar o JRE padrão, que é a nossa Java Runtime Edition padrão. Já deve estar instalado no computador. E esse projeto ele vai ser dividido aqui em SRC, que é onde nós vamos armazenar os códigos, o código Java, e o bin, onde vai ficar os arquivos compilados, os .class. Então, finish. Beleza. Então aqui nós temos um pacote padrão. Existe uma diferença entre classe e objeto. Então, o que vem a ser a classe? A classe é a estrutura do objeto. Então, toda vez que nós formos criar um objeto no mundo real, nós temos que criar ela representar ela através de uma classe. Então, por exemplo, vamos abrir o quadro aqui. Por exemplo, eu tenho aqui no mundo real um objeto pessoa. Por exemplo, eu tenho lá uma pessoa. Vamos colocar aqui, eu tenho o João, ou João, né? Tem aqui o Pedro e tem aqui a Maria. 3 pessoas do objeto do mundo real. 3 pessoas. Pronto, 3 pessoas. O que essas 3 pessoas possuem em comum a nível de propriedades? Todas essas pessoas possuem, por exemplo, o nome. O nome é em comum dessas 3 pessoas. Então, ou seja, essa possui um nome, essa possui um outro nome, e a outra pessoa também possui um nome. As 3 pessoas possuem o nome. Eu vou fazer até um desenho para representar essas pessoas. Essa primeira pessoa, vou colocar uma bolinha para representar essa primeira pessoa que possui o nome João. Tá ali. Vou fazer um segundo círculo para representar a outra pessoa, que é o Pedro, e o outro, que é a Maria. Então nós temos 3 nomes, 3 pessoas do mundo real. Cada pessoa possui as suas propriedades específicas, os seus atributos específicos, como o nome, por exemplo. Vou colocar um outro atributo aqui, sexo. Todas as pessoas possuem o atributo sexo. Vamos colocar aqui masculino. Vamos colocar o outro, para outra pessoa, um atributo também. Sexo também vai ter o atributo sexo, masculino. Olha só. Deixa eu colocar aqui sexo. Pronto. Esses são atributos dessas pessoas do mundo real. Então nós temos uma pessoa, temos outra pessoa e vamos colocar aqui mais uma outra pessoa. Opa, sexo masculino. Vamos colocar mais uma pessoa. No caso agora a Maria, né? A Maria, nós temos aqui a Maria do sexo feminino. Então essas 3 bolinhas cada uma está representando um objeto do mundo real, uma pessoa do mundo real. Então nós podemos dizer que essa é uma pessoa 1. Olha só, pessoa 1. Vamos representar a outra como uma pessoa 2 e a última como uma pessoa 3. Cada círculo desse representa uma pessoa. Mas em qual lugar, onde que nós vamos definir a estrutura dessa pessoa? Que toda pessoa vai ter a propriedade nome ou o atributo nome.
onde nós vamos definir que essa pessoa tem o atributo sexo ou a propriedade sexo. Então, para isso existe a classe. Então, nós podemos desenhar aqui uma estrutura. Em algum lugar nós vamos desenhar essa estrutura e falar que toda pessoa do mundo real deverá possuir um atributo ou propriedade, nome, que vai ser armazenado em forma de texto, como string. Existe o tipo string, tá, no Java. E sexo masculino, da forma como está ali, também será como string, porque a gente grava aqui e coloca mais de um caractere. Então poderia ser representado por M ou por F. Nesse caso aqui a última é F, né? Feminino. Pronto, beleza. Se nós fôssemos representar esse sexo apenas por uma letra, por exemplo, por M ou por F, né? Por exemplo, masculino e feminino, então aqui não teria necessidade de colocarmos como uma string, porque string é um conjunto, né, de caracteres. Como vai ser um caractere apenas, então nós podemos representar como character, tipo character. Pronto. Então essa estrutura é uma classe, e cada bolinha dessa ou cada instância dessa é um objeto. Então cada objeto também é chamado por instância. No código, como que seria essa representação? Então, antes de começarmos a codificar, nós temos que ter em mente que cada círculo é um objeto ou uma instância do objeto. O que é uma instância de objeto? Nada mais, nada menos que uma cópia desta classe disponível na memória, falando em termo mais técnico. Então, na memória do computador, nós vamos ter aí um espaço para armazenar esse objeto. Então, cada objeto desse é uma cópia da classe disponível na memória. Então, o comando para disponibilizar essa classe, esse objeto na memória, em linguagem de programação, vai ser sempre o construtor da classe. Por exemplo, como que essa instância passou a existir? Então, em algum lugar, em algum momento, nós colocamos new pessoa. Esse comando new pessoa faz com que uma cópia dessa classe esteja disponível, ou seja, uma instância do objeto. Então, new pessoa, novamente, uma outra cópia da classe disponível. Vamos colocar aqui a pessoa 1, a pessoa 2. Tá? Inclusive, nós até podemos colocar aqui igual, o sinal de igual, onde nós estamos dizendo que a pessoa 1, na verdade, é o que? É um ponteiro para esse objeto. Nós vamos entender melhor o que é um ponteiro. Ela representa esse objeto. E essa pessoa 2 representa esse outro objeto. Então, mais uma vez aqui embaixo, nós vamos dar o comando new. Olha só. Para a pessoa 3. New pessoa. Pessoa 3. Então, toda vez que nós chamamos o comando new, nós estamos chamando o construtor da classe. Toda classe possui um construtor. Mesmo que nós não colocamos esse código nessa classe, ela possui um construtor. Então, para representar um objeto do mundo real, o que nós precisamos ter? Precisamos ter uma classe com as suas propriedades e métodos definidos, que a gente ainda não falou sobre métodos, mas propriedades. Nesse caso aqui, a classe se chama pessoa e as propriedades são nome e sexo. Então quer dizer que toda vez que nós dermos um new pessoa, new pessoa, new pessoa, a cada new pessoa nós estamos construindo uma instância da classe pessoa, ou um objeto da classe pessoa. Agora, para cada objeto da classe pessoa é ocupado um espaço na memória. Então, new pessoa, cópia da classe disponível na memória. Então, vamos simular aqui uma posição de memória. Tá? Por exemplo, 0, x, 10, 15. Estou simulando aqui uma posição de memória que não somos nós que controlamos isso. Existe aí a máquina virtual, em conjunto com o sistema operacional, que vai estar realizando esse controle para nós, da posição desse objeto. Mas nós precisamos saber aonde que está esse objeto. A cada new pessoa, uma instância é criada em uma determinada posição. Então, no segundo momento, outro new pessoa. Vamos pegar esse Pedro aqui, né? Olha só, vamos definir uma outra posição para ele.
Esse Pedro, ele está na posição 0x16, por exemplo. New pessoa gerou uma nova instância do objeto. E a Maria também está numa outra posição, que é a pessoa 3, né? Então vamos colocar ali 0x1017. Cada posição de memória dessa deve ser referenciada por uma variável. Ou seja, nós precisamos ter uma variável que conhece a posição desse objeto. Então, new pessoa criou o objeto na posição, mas como nós vamos acessar esse objeto? Então, essa variável pessoa 1, a gente chama de variável de referência, porque ela sabe aonde está o endereço daquela pessoa. Então, na memória, fica da seguinte forma. Vamos colocar do lado de cá. Fica da seguinte forma. Olha só. Pessoa 1 é como se fosse essa caixinha aqui. É essa variável. O que pessoa 1 possui dentro? Pessoa 1 possui o endereço do objeto 0x1015. Como ele possui o endereço do objeto 0x1015, então esse pessoa 1 consegue acessar essa posição de memória, ou seja, esse objeto. Então, o new pessoa dá origem no objeto numa posição e o resultado, ou seja, essa posição é atribuído dentro de uma variável local ou uma variável de referência, que também deve ser declarada. Toda variável deve ser declarada em um determinado tipo. Quando eu falei pessoa 1 do tipo pessoa, porque a classe é um tipo, nós podemos instanciar o objeto e podemos ter variáveis de referência daquele tipo para poder referenciar o objeto. Então, criamos uma classe pessoa, podemos declarar a variável do tipo pessoa. Essa variável do tipo pessoa nada mais é do que um ponteiro para o objeto. O que é um ponteiro? É uma variável que armazena em seu interior o endereço de memória de outro objeto. Então, nesse caso, podemos representar por esse símbolo. Falamos que a pessoa 1 só pode aprontar para objetos do tipo pessoa. E no momento que nós atribuímos new pessoa, nesse momento o objeto é construído e o pessoa 1 passa a saber aonde que está armazenado na memória esse objeto. Então o pessoa 2, partindo para a mesma lógica, o pessoa 2 ele funciona da mesma forma. Olha lá, da mesma forma. É uma variável de referência. Pessoa 2 é uma variável de referência que tem em seu conteúdo o endereço do segundo objeto, olha lá, 16, formando aí a variável de referência, porque o endereço do objeto é a referência dele. Se nós não temos a referência do objeto, nós não conseguimos acessá-lo para trabalhar em cima dos seus atributos, em cima dos seus métodos. Nós vamos precisar dessa referência para poder manipular essas propriedades. Então, vamos aplicar a mesma lógica no pessoa 3. Então fica da seguinte forma: pessoa 3. Pessoa 3. Então nós temos aqui 3 objetos e 3 variáveis de referência que identificam onde cada objeto está armazenado. Então, variável de referência, classe e objeto. 3 conceitos que nós precisávamos entender. Então, vamos colocar aqui. Classe. O que é uma classe? O que é um objeto? Entendemos bem isso. Objeto ou instância. E o que é uma variável de referência? Então, são os conceitos que a gente está visualizando aqui. Variável de referência. Ali. Então, a variável de referência é essa variável aqui. Pessoa 1. Pessoa 1. Esta é a variável de referência. Um exemplo de variável de referência. Está aqui. Pessoa 1, variável de referência. Pessoa 2, outra variável de referência. Pessoa 3, outra variável de referência. Objeto, esse círculo representando uma cópia da classe na memória. E a classe é onde está definido quais são as propriedades do objeto, que o objeto vai ter. Então, através da variável de referência, nós podemos acessar suas propriedades e os seus métodos. Através de um operador ponto,
Por exemplo, vamos trabalhar aqui na Maria, no Pedro, perdão. Vamos trabalhar aqui no Pedro. Como Pedro é a pessoa 2, para que esse Pedro pudesse receber o nome Pedro, então nós acessaríamos pessoa 2 ponto. Com o operador ponto, eu posso acessar aquilo que está público, disponível para nós. Depois nós vamos entender que essas propriedades podem estar públicas ou não. Vamos supor que esteja público. Então nós podemos acessar diretamente o nome recebendo Pedro. Pedro, está ali. E da mesma forma, aplicando a mesma lógica, essa P2, essa variável de referência P2, ponto sexo, recebe aqui M, como é um caráter, então aspas, simples ou apóstrofo, ok, M de masculino. Então esse operador ponto, o ponto nos dá o acesso à propriedade ou método que esteja disponível. Então, no próximo vídeo aula, eu vou mostrar como aplicar isso no código. Valeu, obrigado.